Bom dia! Chegamos aí a mais uma terça-feira, nossa live sempre das 8 horas da manhã. E hoje, então, atendendo aí novamente aos pedidos, né? Vimos aqui para falar sobre coragem, sobre confiança. Então, né? Vamos ver quem vai chegando, vamos ver se vai trazendo algumas dúvidas. Bom dia, Clarice. Então, dando boas-vindas aí para quem vai chegando, né? Então, como a gente conversou, o tema hoje é sobre coragem, sobre confiança, né? E é interessante falar desse tema, porque há um ano atrás eu mal fazia fotos minhas, digamos assim, no Instagram. Tinha bem poucas fotos. Sempre tive muita dificuldade com a minha imagem, né? A questão do meu corpo, da minha imagem é uma coisa que sempre me incomodou. Então, estar aparecendo no Instagram, né, com fotos e minhas, né, e fazer vídeos principalmente, foi um grande ato de coragem, digamos assim, é um ato de coragem a cada dia, né, todos os dias que eu preciso vir trazer o conteúdo também, conversar aqui também, né. E isso não quer dizer que eu não tenho medo, isso não quer dizer que agora tá fluindo, né? Ou que porque eu tô estudando terapia, buscando essa questão do autoconhecimento, que hoje eu consigo vir sempre com segurança, sempre tranquila. Não. Às vezes também dá medo, a gente também falta um pouco de coragem, né? Às vezes. Mas o que eu até procurei no dicionário, né? O que queria dizer coragem? Porque às vezes são palavras que a gente... às vezes a gente usa, né? Então, no dia a dia, se a coragem é isso, ela tem coragem, o fulano tem coragem e tudo mais. Mas, de fato, o que é essa coragem, né? Então, segundo o dicionário, né? Coragem significa bravura. É uma postura firme diante de algum risco ou perigo. É uma força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. E aí eu comecei a pensar, né? E aí até botei algumas perguntas ali na caixinha de perguntas, perguntando assim, se você se considera uma pessoa com coragem, né? E a maioria respondeu que depende, né? Quem respondeu que não, ou então respondeu que depende, mas ninguém disse assim, eu sou uma pessoa super corajosa, me considero uma pessoa corajosa, né? Então depende. Então por que depende? Porque a gente tem diversas áreas na vida da gente. E às vezes, principalmente as mulheres, né, ainda falam assim, se mexe com meu filho, eu viro bicho, né? Então assim, às vezes se é relacionada à maternidade, essa mulher vai ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Às vezes relacionada ao trabalho, ela tem uma segurança no trabalho, ela tem um domínio, alguma coisa, que ela tem essa coragem lá no trabalho, né? Às vezes é no relacionamento, às vezes... Então, em cada área da vida, ela, não, a minha saúde é a minha prioridade, então eu tenho coragem, se precisar vou fazer, né? Eu me arrisco, eu faço coisas novas. Então, eu tenho essa bravura, né, para buscar, para conquistar e tudo mais. Então, a coragem está muito mais relacionada justamente a essas áreas da nossa vida que a gente tem, né? Porque de acordo com a área da vida, eu me considero com maior conhecimento, eu me considero com uma maior capacidade ou não, né? Então, essa questão que fala aqui, né, dessa coisa da postura firme e tudo mais, então vai depender muito dessas áreas que a gente vai agindo. E conforme a área que a gente vai agindo, o que eu percebo também? Que ser mãe, por exemplo, né, o exemplo que eu estava usando ali antes. Ser mãe não é uma coisa que a gente consegue, tipo, hoje eu quero, hoje eu não quero, né? Ser mãe é a partir do momento que a gente tem consciência que o filho está na barriga, que o filho chegou em casa, a gente tem consciência, assim, isso é responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Eu sei que ser mãe, eu que sou, eu não consigo delegar para ninguém. Então, isso também nos faz ter mais coragem. Por quê? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E se eu não fizer, eu vou impactar a vida do outro, do meu filho, uma pessoa que eu amo tanto, que é, né, alguém ali que veio de dentro de mim, que eu tenho essa ligação muito forte.
Então a coragem também está muito ligada a esse senso de responsabilidade que a gente tem, né? Porque em algum determinado momento, se aquilo exigir de nós uma coragem, eu tenho certeza que vai ter mãe que vai se atirar num prédio em chamas, né? Se o filho ficou doente, ela vai passar assim a noite no hospital, ela vai mexer em machucados, ela não podia ver sangue antes, ela não suportava limpar a sujeira, né? Cheiros ruins, e ela virou mãe, ela deu jeito, né? Então, isso também é coragem. E a gente conhece a coragem à medida que a gente, como diz aqui no dicionário, né? É a postura firme diante dos riscos ou dos perigos que a gente encontra. E muitas vezes a gente não conhece a nossa força, não conhece a nossa coragem, justamente porque a gente não enfrentou essas situações. E às vezes a gente foca muito naquilo que está faltando para a gente, né? Se a gente for observar, a gente já conversou sobre isso na semana passada, sobre o autoconhecimento. Então, o que me falta, né? Às vezes a gente olha assim, eu estou buscando uma transformação na minha vida e sinto que isso está faltando para mim. Então, às vezes, essa necessidade da gente olhar sempre para o que falta, a gente acaba não percebendo tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente já teve coragem para fazer e para encarar. E aí eu queria te convidar a olhar a tua vida, a visitar a tua história e observar nessa definição que traz o dicionário aqui, uma postura firme diante de um risco ou perigo. Se alguma vez na sua vida você já passou por alguma situação de risco ou de perigo e você manteve uma postura firme. Quero saber do pessoal que está ao vivo aí, quem está assistindo a live gravada, vai refletindo, né? E pode ir colocando nos comentários. Você já teve em que enfrentar alguma situação de risco, alguma situação de perigo, e você precisou manter uma postura firme, você precisou, né, ser duro na queda, e aí, teve alguma situação assim? Né? E se a gente for visitar a nossa história, se a gente for olhar a nossa trajetória, com certeza todo mundo teve um momento, pelo menos na vida, que precisou ser corajoso. Inclusive aquele momento que você não fez nada. Porque às vezes, diante de alguma situação, o silêncio, a nossa não ação, a nossa não atitude é o principal ato de coragem. Não foi a nossa reação, não foi a gente revidar uma briga, a gente entrar numa discussão. Às vezes o nosso silêncio, o nosso respirar fundo e contar até 10 foi o ato de coragem necessário que a gente precisou fazer, né? Então, se a gente for refletir na coragem que é necessária para a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai ter esses momentos, sim, que a gente teve coragem e que diariamente, às vezes, a gente também tem que encarar, né? Para uma pessoa que tem alguma fobia, que tem algum medo, levantar da cama e trabalhar já é um ato de coragem, né? Para quem não gosta de atividade física, tem dificuldade em fazer uma atividade física, cada vez que ela entra numa academia e começa a fazer o exercício físico, isso é um ato de coragem. Né? Então, a gente, como eu falei, a gente costuma olhar muito para aquilo que nos falta e a gente não foca naquilo que a gente já está fazendo ou aquilo que a gente precisa de coragem para fazer diariamente, né? Então, isso é ato de coragem, é a gente olhar, ter coragem também para olhar quem a gente é, coragem para olhar as nossas falhas, coragem para a gente olhar assim quem realmente eu sou, o que realmente eu quero, né? O que eu gostaria. E outra coisa que eu estava refletindo, né, na hora que foi pedido para trabalhar sobre coragem, que muitas vezes a gente fala assim, eu queria coragem porque eu tenho muito medo, né? Sempre associa assim, a coragem aqui, o medo aqui. Mas se a gente for perceber nas situações que exige coragem, e aí vamos imaginar uma situação assim, a gente ir lá na Big Tower no Beto Carreiro, né? Então, subir naquela torre e se despencar lá do alto. Então a gente vai, eu queria ter coragem para ir. Isso quer dizer que quem vai lá não tem medo? O que vocês acham? Quem sobe numa Big Tower, numa montanha russa, quem vai pular de paraquedas, né? Que tem agora a tirolesa e se joga e tudo mais. O que vocês acham? Que essas pessoas não têm coragem?
desculpa, não tem medo, né? Precisa de uma dose de coragem? Com certeza, precisa. Mas será que essas pessoas não têm medo? Eu tenho certeza que em algum momento vai dar um friozinho na barriga, né? Talvez ela já está tão acostumada a ir, ou né, ela vai com tanta segurança que ela sobe, mas em algum momento, seja no momento que vai virar, né, na montanha-russa, aquela hora que dá aquela paradinha e vai descer, dá aquele frio na barriga. Então o medo vai surgir, né? Então a gente tem que desmistificar essa coisa de que coragem é a ausência do medo. Não é. Eles estão sempre juntos, né? Sempre que eu vou encarar, quanto mais coragem me exigir um determinado momento, provavelmente mais medo também vou ter. Quanto mais difícil é aquela situação e vai precisar de mais coragem, com certeza o medo também vai falar mais alto, né? E qual é o jeito que a gente descobre que tem coragem? Fazendo, encarando o medo. Ah, mas eu não consigo e tudo mais. Então, a gente tem que olhar e desmistificar um pouco essa questão do medo. O medo, né, se a gente for olhar pela história da humanidade, né, a civilização humana, nós existimos, a vida existe porque existe o medo. Isso já está no próprio reino animal, né? Se a gente for observar um animal, geralmente eles dizem, por que uma cobra vai picar uma pessoa, ou uma abelha vai picar, ou algum animal vai se defender? Né? Eles já falam, geralmente ele vai se defender. E por que ele se defende? Ele ataca porque ele tem um instinto maligno dentro do corpo dele? Não, ele ataca porque ele tem medo. Ele tem medo de que alguém vai atacar ele, né? Então ele é uma questão de sobrevivência. Então o medo na nossa vida também ele é uma coisa boa. Ele é um bom termômetro para a gente ter essa noção, né? Imagina se a gente não tivesse medo de atravessar a estrada e viesse um carro. Eu não tenho medo. Não, eu tenho que ter essa consciência, né? Eu tenho que medir a velocidade mais ou menos que ele vem, o tempo que eu levo para atravessar a rua, e eu tenho que ter essa noção. O medo me faz paralisar e pensar, não, eu preciso esperar ele passar para depois eu conseguir atravessar. Então o medo, na verdade, ele é uma coisa boa na nossa vida, né? A altura, eu vou medir a altura, se eu consigo pular ou não. Não, eu não consigo, porque eu tenho medo. Não é só questão do medo, tenho medo da minha capacidade. Eu não vou conseguir pular aqui, é muito alto para mim. A outra pessoa consegue, vai enfrentar sem problemas, né? Então, por isso que essa questão do medo é o que a gente já conversou na semana passada, né? Na live da semana passada, autoconhecimento. E aí eu preciso entender até que ponto esse medo me ajuda, ele calibra o que precisa ser ajustado na minha vida, ou esse medo me paralisa? Ou esse medo está me fazendo ficar estagnada, está me deixando sem ir para frente, sem caminhar? Então, o que é essa questão do medo, né, hoje na nossa vida? Então, se o medo está demais, eu tenho que fazer o caminho lá da semana passada do autoconhecimento. Eu tenho que me visitar, olhar a minha história, me conhecer e pensar assim, por que eu estou sentindo medo? Esse medo que eu tenho é um medo normal, é um medo exagerado? Por que eu tenho tanto medo de algumas coisas, né? Por que eu tenho medo em determinadas situações, né? Então, se a gente vai observando e vai conhecendo a situação do medo, as situações que nos ocasionam medo, a gente às vezes vai conseguir encontrar as ferramentas que vão nos levar para a coragem que a gente está buscando, né? Porque se a gente quer a coragem, a gente vai com a coragem trazendo o medo junto. Então, se eu preciso ir para essa coragem, eu preciso verificar assim, o que está me faltando aqui que eu preciso ir. E às vezes, o que a gente sente dessa falta de coragem, né, esse medo que a gente tem, como eu falei, não é uma coisa ruim, mas às vezes eu preciso entender de onde ele vem, porque às vezes é uma coisa que sozinho eu não vou dar conta, né? Então, assim, às vezes a gente percebe assim, é um medo bobo, né? A gente mesmo se dá esse nome, assim. Quando chega na hora eu travo, eu tenho um trauma disso, eu não consigo ir para frente, eu me bloqueio. Então, a gente também tem que entender que esse medo, essa falta de coragem, às vezes, pode ser de alguma situação que vai além do que a gente dá conta de resolver, né? Então, a gente precisa se conhecer e entender assim, não, eu vou precisar de uma ajuda aqui, vou precisar de uma terapia, vou precisar ir num psicólogo para conseguir entender de onde que surgiu isso, de onde que veio,
que vieram esses medos que estão me bloqueando e me impactando, né? Então, são caminhos que a gente vai encontrando, são caminhos que a gente vai descobrindo, que a gente vai trilhando e vai fazendo nessa caminhada, né? E além dessa questão do medo, né? Então, como eu falei, a coragem não é o contrário do medo, né? O medo sempre vai estar junto com essa coragem, eles sempre vão estar caminhando juntos ali. E aí, se eu for refletir sobre isso, né? De novo, lá na definição do que é coragem, que é uma postura firme diante de riscos ou de perigos, automaticamente eu estou dizendo que, por essa definição, eu tenho uma postura firme diante de alguma situação de risco ou de perigo. Então, isso quer dizer que sempre que eu ter coragem, eu estou vivendo algum risco, eu estou vivendo algum perigo. E aí eu tenho essa coisa da coragem, né? E isso quer dizer assim, então que eu vir, como eu falei lá no início, né, da live, eu vir aqui pro Instagram, fazer vídeos, aparecer, falar aqui, eu estou sofrendo algum risco, né? E para mim, de alguma forma, se eu tenho algum medo aqui que me bloqueia, provavelmente eu estou trazendo esse risco. Para mim, isso é um risco. O julgamento das pessoas, né? Como a minha imagem às vezes vai ficar, ela falou isso, falou aquilo, né? Ou eu me olhar e fazer esse auto-julgamento, né? Mas, na verdade, esse risco, esse perigo, eu queria que a gente refletisse aqui hoje sobre a questão de dificuldade. Então, sempre que a gente passar por alguma situação de coragem, né, que a gente precisar ter a coragem, provavelmente a gente vai estar lidando com uma situação de risco, alguma situação de perigo, alguma situação não, às vezes, tão gritante, mas eu vou ter uma dificuldade. Então, eu tenho uma dificuldade ali que eu estou passando, que eu estou enfrentando. E, de novo, que a gente conversou antes, eu preciso entender o nível que essa dificuldade gera na minha vida, para daí saber se eu vou conseguir fazer essa caminhada sozinha, se eu vou dar conta, vou conseguir com as ferramentas e com o conhecimento que eu tenho, ou se eu vou precisar de ajuda para superar isso, né? Então, o que é importante nessa questão da dificuldade? Traz muito a questão das nossas crenças, né? Do que a gente ouviu a vida toda, a gente ouviu sobre nós mesmos, o que a gente ouve sobre as situações, né? Então, assim, às vezes aqui do Instagram, como eu dei o exemplo, né? Então ela vai encontrar um monte de gente, as pessoas vão comentar, vão ficar falando. Então, quando eu ouço isso, a dificuldade fica muito maior para mim. Então, eu preciso conseguir compreender qual é o nível de dificuldade que tem e o que eu posso fazer que vai amenizar essa dificuldade, né? O que eu consigo, o que eu tenho acesso, né? E aí já entra aqui um pouco da questão da confiança, né? Que foi um outro tema que foi pedido ali na live, né? Então, coragem e confiança. E aí eu fui procurar o que era também no dicionário, né? A definição de confiança, porque, de novo, assim como a coragem, o tema confiança é muito subjetivo, né? Confiança do quê? Confiança em quê? Confiança em quem? Né? Então, vem a palavra fé, né? E aí eu já me recordo assim, o que é a fé? É eu acreditar sem eu saber. A fé é eu acreditar sem eu ter visto. Isso é fé, né? Então, assim, eu tenho fé, então eu acredito que aquilo vai acontecer, então não aconteceu ainda, então eu tenho fé. Então, isso é também a confiança. Eu acredito que aquilo vai dar certo, mas isso não quer dizer que vai dar certo, mas eu acredito, então eu confio, e daí vem a confiança. E a definição do dicionário fala que confiança é a crença na sinceridade, na lealdade, né? Nessa coisa que é o correto, né? A gente confia na crença de que aquilo é o correto, né? Que vai ser o melhor. E outra definição é crença de que algo vai dar certo, de que não vai falhar. E aí, se é uma questão de crença, vai ser diferente para cada pessoa, né? Então, se envolve a crença, envolve qual é a minha visão sobre determinada coisa. Então, quem nasceu de uma família mais humilde, que teve dificuldade para ter comida em casa, que teve dificuldade para acessar estudos, que teve dificuldade financeira,
às vezes que morava de favor, né? A confiança dessa pessoa em tudo que ela vai viver é totalmente diferente de uma pessoa que teve todas as condições quando criança, né? Outra coisa de confiança é você pegar uma pessoa que ouviu desde criança, né? Que ela tinha capacidade, ela acessou isso, essa criança experimentou, ela se desafiou desde criança, ela acessou muitas informações, ela viveu experiências e aí com isso ela desenvolveu várias capacidades e habilidades e por isso ela tem uma maior confiança em si mesma, do que você pegar uma criança que desde pequena ela foi apontada pelos pais, dizendo que ela não tinha capacidade, que ela não fazia as coisas certas, de que ela fazia tudo errado, de que ela não dava jeito, de que ela é muito fraca, né? Quantas palavras aí que com certeza muita gente passou. Então a confiança, a autoconfiança que a gente vai ter hoje vai ser totalmente diferente de uma pessoa para outra, porque nós vivemos histórias diferentes e além de viver histórias diferentes, cada um tem a sua percepção, né? Então, às vezes, diante de uma fala, que a pessoa fala assim, olha ali, ela não consegue, né? Para uma pessoa, isso pode impulsionar e se sentir desafiada. Ela está dizendo que eu não consigo, então eu vou mostrar que eu vou conseguir. E aí, dali, ela tira essa força dessa confiança para mostrar. E já para outra pessoa, ela é como se a pessoa afirmasse aquilo que ela já acreditava. Então, a pessoa dela não vai conseguir. E aí, eu vou desistir. Não, realmente eu não vou conseguir, porque eu não consigo, não tenho. Então essa pessoa não tem confiança em si, né? Então por isso que voltamos lá na live da semana passada do autoconhecimento. Eu preciso enxergar o que me impulsiona, eu preciso ter consciência daquilo que me afasta, né? Daquilo que vai me deixar longe. E nessa questão de confiança, de ir para frente, da gente encontrar forças, né? Que eu estava comentando dessa necessidade do autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso entender o que vai me dar força e o que não vai me dar força, né? Por isso a importância do autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, uma coisa que eu venho descobrindo muito, e é um processo muito particular de cada um, é que fala sobre a essência, né? Então, muitas vezes, aquilo que nos dá coragem, nos dá confiança, que controla um pouco do nosso medo, é a gente conseguir viver aquilo que é nossa essência de verdade. Porque, às vezes, a gente está tão preocupado em agradar o outro, em viver para o outro, né? Então, eu vou falar na live aquilo que as pessoas esperam que eu fale, eu vou me comportar do jeito que as pessoas esperam que eu me comporte. Eu vou me vestir, vou agir, vou falar do jeito que as pessoas esperam que eu faça, que é o correto na visão delas, né? E se isso não estiver dentro daquilo que eu acredito, dentro da minha essência, isso vai cada vez minando mais e mais a minha coragem, vai me trazendo mais medo e vai minando cada vez mais a minha confiança. Né? Por quê? Porque eu não estou vivendo toda a potencialidade que eu nasci para ser. Né? Então, eu, particularmente, sou uma pessoa que acreditava muito na mente, estudei o cérebro, como que ele funciona, como que o cérebro aprende, como é que ele tem essas capacidades, né? E mesmo assim, em muitos aspectos da minha vida, eu não consegui melhorar, ainda não consegui hoje, né? Vejo esses entraves, vejo essas dificuldades, e aí o que eu comecei a estudar um pouco mais profundamente e vi o quê? Que a gente tem uma alma. E que essa alma é uma coisa que transcende o nosso físico, o nosso mental, as nossas capacidades, né? Essa alma está ligada com alguma missão que a gente tem, e não é uma missão do propósito de vida, que eu vou fazer só aquilo, não. É aquilo que é uma verdade dentro de mim. É aquilo que eu vou fazer, e vou fazer com amor, e vou fazer com coragem, né? Por quê? Porque está dentro daquilo que eu acredito. E não é só aquela questão de assim, eu tenho que achar a profissão que eu amo, eu tenho que fazer só aquilo que eu gosto. Não. O que eu posso fazer, e eu posso fazer qualquer coisa, mas que esteja alinhado com aquilo que eu acredito. Então, seja como funcionária pública ou seja como terapeuta,
Como é que eu consigo desenvolver o meu trabalho agindo de acordo com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito? Porque tem pessoas que elas têm aquela coisa de falar, de estudar, outras pessoas já preferem ficar mais fechadas, lendo mais, escrevendo mais, né? Então, e eu preciso me conhecer nesse processo, e eu preciso saber da minha essência, o que para mim é um valor que eu não vou abrir mão de jeito nenhum, né? Então, se para mim é justiça, para mim o correto é correto, se é meu, se é teu, e eu não vou mexer. Então, se para mim esse senso de justiça é muito forte, algumas coisas que eu vou fazer na minha vida, eu não vou sentir aquilo como uma minha essência, eu não vou achar correto, eu não vou conseguir, né? Se o que eu tenho de senso é o que? Eu tenho amorosidade, é ter contato com as pessoas, eu gosto disso, então provavelmente eu não vou conseguir ficar fechada numa sala trabalhando sozinho, trabalhando só com o computador, né? Porque a essência de muitas pessoas é justamente essa troca, né? Então eu preciso entender o que pede a minha alma, o que eu faço, que eu me conecto com a outra pessoa, o que eu faço, que quando eu consigo fazer, quando eu executo isso a minha essência transborda, né? É aquela sensação que a gente faz e que a gente sente assim, olha, eu tô transbordando, é como se a minha alma não coubesse dentro de mim, assim, aquilo me preenche de tal forma, aquilo me faz tão bem, né? E se eu vou acessando essas situações, essa minha verdadeira essência, eu vou tendo mais confiança nisso, né? Por quê? Porque lá dentro eu tenho uma força que me impulsiona. Então, mesmo que venha o medo, mesmo que venham as dificuldades, que falte essa coragem, eu vou conseguir acessar essa verdade dentro de mim. E quando eu consigo acessar essa verdade dentro de mim, eu consigo transpor para o mundo aquilo que eu quero passar, né? Aquilo que vem de dentro de mim realmente, assim. Então aquilo vai transpor todo o medo que eu tenho. Eu vou conseguir encarar apesar do medo. Eu vou conseguir passar para o mundo com coragem. E aí isso vai me dando mais coragem, vai me trazendo mais confiança, vai me impulsionando mais. Então, para mim, essa questão de descobrir a sua essência, de saber a sua essência, de se entender, e isso é sim um caminho do autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento ligado só à mente, à razão. É um autoconhecimento voltado também para essa parte espiritual, o que eu vim fazer nesse mundo, né? E de novo, não está ligado ao propósito de vida, eu tenho que trabalhar com isso, não. Mas o que eu posso oferecer para esse mundo? É o amor? É o servir? O que me faz? O que me conecta, né? É a minha comunicação? É o meu carinho? É o meu cuidado? Tem pessoas que falam muito bem, mas elas não sabem cuidar dos detalhes, né? Eu sou uma pessoa que no detalhe eu sou muito falha. Então a gente vai fazer um evento. Tem aquela pessoa que capricha na toalhinha, que bota flor, que faz uma lembrança, que pinta, e que faz um desenho, e que faz... Então tem pessoas que têm essa habilidade. E às vezes essa pessoa que cuida dos detalhes, às vezes ela não tem essa confiança de se comunicar, de passar para o outro, né? E aquela que tem essa capacidade às vezes de comunicação, não tem esse cuidado dos detalhes. Então a gente tem que entender na nossa essência o que a gente faz bem, o que eu consigo fazer bem, que eu consigo servir o mundo com isso, né? E servir o mundo pode ser na minha profissão, pode ser no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, no autocuidado, em participando, né, de uma comunidade, alguma organização social. Então cada um já sabe mais ou menos do que gosta, o que te atrai, o que te faz bem. Cada um já tem essa semente, isso é a sua essência, né? Isso é quem você é. E também, além dessa questão da essência, que eu vejo que é fundamental, nessa questão de coragem, de afastar o medo e de trazer essa confiança, além da essência, eu diria a questão do ambiente, né? Cada vez eu tenho mais certeza disso, né? Eu venho participando de grupos, seja online, seja presencial, né? Principalmente com mulheres que estão conectadas no meu momento de vida, digamos assim, com aquilo que eu também busco. E essa ambiência, né,
esse ambiente que a gente está inserido, ele vai trazer muitas vezes aquela pitada essencial que faz a gente se compreender, se conhecer e acessar ou não a nossa confiança, né? Então, até teve uma pergunta que veio, né, que eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida, que queria fazer algum questionamento sobre coragem ou confiança. E a pessoa colocou assim: como acreditar mais em si e não escutar tanto os outros? Então, eu acho que um primeiro ponto, como a gente já falou, é a essência. Ouve a tua essência. Porque se às vezes o que o outro fala está me incomodando, de alguma forma, eu já comentei isso, assim, o que o outro fala me incomoda é um pouco que um espelho, assim, sempre que aquela coisa, o chapéu serviu. Então, se tá me incomodando, é porque tá conectando com alguma coisa dentro de mim. E às vezes a questão da imagem, como eu comentei aqui, é uma coisa que me incomoda. Por quê? Porque eu tenho consciência, Doloana, tenho consciência de que eu preciso ter um cuidado maior com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha imagem. Eu tenho consciência da necessidade disso. E aí, cada vez que alguém fala da imagem, do corpo, ou que remete a alguma situação assim, aquilo me incomoda. Por quê? Porque já está falando com a minha essência, porque eu já sei que aquilo é uma coisa que me incomoda, que eu não estou cuidando da minha saúde como eu deveria, logo eu sinto que na minha imagem isso também está transparecendo, né? Então, sempre que alguma coisa que o outro fala, que alguém fala, alguém está comentando, de alguma forma eu tenho um canal aberto aqui comigo do que aquela pessoa está falando. Então, de novo, faz o processo do autoconhecimento, volta para a tua essência e olha assim, por que isso está me incomodando? O que a pessoa está falando que está me incomodando? Por que eu estou me sentindo incomodada com aquilo? Porque se alguém falar alguma coisa relacionada, né? Ela não sabe falar, ela não tem capacidade de falar, ela não sabe se expressar, né? Então, assim, isso não vai me incomodar, porque eu sei que não, eu tenho segurança de que quando eu preciso falar, de quando eu vou ter segurança para falar. Eu sei dessa minha capacidade. Então, quando não te afeta, né, não faz comunicação com a gente. Então, esse canal tá fechado. Mas se aquilo tá me incomodando, aquele canal tá aberto. E essa questão, como eu falei antes, né, do ambiente, das pessoas que a gente está, isso também é fundamental, né? Porque quantas vezes a gente for pensar nos atos de coragem que a gente precisou ter ao longo da vida, quantas vezes a pessoa do lado que disse assim, tu consegues, tu vais conseguir, vai firme, que foi isso que nos deu impulso, isso que nos fez realmente, não, foi porque ela falou que eu consegui fazer, né? Foi porque a pessoa estava do meu lado que deu certo, né? Por mais que seja uma força interna, mas a gente trouxe assim, não, foi porque ela falou, né? E por isso que eu falei lá das crenças que a gente tem de criança. Porque às vezes o que o pai e a mãe principalmente falaram na nossa infância foi tão reforçado ao longo da nossa infância, e eles falaram e aquilo ficou no nosso inconsciente, né? Então já está no meu inconsciente assim, não, ela não vai conseguir, né? Para mim, palavras assim, sua tança, sua pamonha, tu não dá jeito, isso são verdades que eu tenho comigo, né? Tu não consegue fazer nada, então tu não termina nada que tu começa, tu desiste no meio do caminho, né? Então são coisas que eu ouvi muito ao longo do tempo e que só com a ajuda da terapia, desse processo de autoconhecimento, é que eu estou conseguindo desconstruir. Porque esse ambiente influencia muito. Então o ambiente já começa lá da nossa infância, lá da nossa família, né? Depois a gente vai crescendo, tem o ambiente da nossa escola, né? Quantas verdades, quantos traumas que a gente levou para a vida por causa de um professor, de uma professora que incutiram na gente, né? Mais tarde a questão dos amigos, né? E às vezes são fases que a gente vive ainda hoje, né? O nosso círculo de amizades, mas principalmente quando a gente entra na adolescência, né? Quando a gente percebe assim, nossa, sempre foi uma menina tão tranquila, um menino tão querido e de repente mudou tanto esse último ano, né? Por quê? Porque a pessoa quer se encaixar no grupo, né? Até estava vendo sobre a constelação, né? Que a lei a vontade de pertencer é maior do que a força da própria vida, né? Então, às vezes, assim, por pertencer, a pessoa acaba
se moldando, né, para pertencer a uma família, para pertencer a um determinado grupo, né? Então, por isso, essa questão do ambiente é tão importante. E aí, se a gente for pensar essa importância do ambiente, a gente tem que escolher hoje, como adultos que somos, escolher hoje que ambientes eu escolho estar, que ambientes eu escolho diariamente estar, que ambiente eu crio também, né? Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma família, mesmo no meu trabalho, que ambiente que eu estou criando? E esse ambiente pode determinar, sim, como é que vai estar o meu nível de coragem, o meu nível de confiança, né? Os meus medos. Então, esse ambiente é uma coisa que hoje nós podemos, sim, modificar, nós podemos transformar, nós podemos criar a cada dia. Então, escolher as pessoas com quem a gente está vai influenciar muito, né? E eu percebo isso, agora vamos ver se tem mais alguém que se encaixa nisso. Eu percebo muito isso, essa questão de ambiente, e aí o ambiente remete muito à questão de mentalidade, né? Porque se eu tô junto sempre com pessoas que ligam muito só para a imagem, eu vou começar a olhar muito também para a minha imagem. Se eu estou no ambiente de pessoas que falam muito da questão do autoconhecimento, eu também vou fazer mais essa busca do autoconhecimento. E aí, por isso que eu queria convidar vocês a refletir essa questão de mentalidade também nas redes sociais, né? Quantas vezes eu percebo assim, aquele dia, principalmente aquele dia assim que eu tô meio desanimada, me falta coragem, sabe? Eu fico muito na minha zona de conforto, fico assim, não quero fazer nada. Geralmente é um dia que eu fiquei muito visualizando o Instagram, né? A gente vai, como se diz, tocando a telinha para cima, né? O próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. Por que isso? Porque eu estou me conectando, então isso também é o ambiente, eu estou me conectando com coisas que estão totalmente fora da minha essência. Eu me conecto com situações que estão fora daquilo que eu realmente acredito, né? Então, é claro, se eu for seguir alguém ligado à moda, alguém ligado a essa questão de imagem, e eu tô nessa busca, por exemplo, né, por cuidar da minha saúde, alguma coisa, eu vou me sentir totalmente desfocada, né? Mas se eu puder, então, acessar perfis que estão nessa busca, que estão nessa construção, né? Mas às vezes a gente quer acessar quem já conquistou e já chegou e está trazendo aquilo como se fosse uma coisa simples, como se é uma coisa fácil, né? Mas para mim aquilo não é fácil. Então, se eu acabo me tornando, buscando coisas que estão muito inacessíveis para mim, então o que eu vou sentir? Que eu não tenho capacidade, que eu não tenho confiança suficiente para chegar nesse processo, né? E nessa questão de ambiente, uma vez tem um livro, acho que é o Napoleão Hill que fala assim, que se numa mesa, né, você é a pessoa mais inteligente, digamos assim, ou a com mais conhecimento, você está na mesa errada. Porque é um lugar que você não tem mais o que aprender. Então, essa questão do ambiente, a gente tem que saber nivelar dos dois lados, né? Eu tenho que estar conectada com pessoas que estejam junto de mim, daquilo que eu posso agregar também, mas aquilo que eu também posso aprender, que eu possa ensinar, mas que eu também possa aprender, né? Então, por isso que é fundamental a gente estar inserido em algum tipo de grupo, né? Nessa busca, assim, de melhoria, né? As mentorias falam muito disso, né? Quem já fez algum tipo de processo de mentoria. Por quê? Porque são pessoas que já passaram por alguma situação e que um mentor vai ensinar. E geralmente nessas mentorias tem um grupo mais de pessoas, às vezes, né? Então a gente vai caminhando junto com esse grupo, né? Então por isso essa questão do ambiente é tão importante, assim, eu diria que para mim eu acho que é uma coisa fundamental no momento de vida que eu estou hoje, essa questão do ambiente para mim, das pessoas que eu estou perto, fazem muita diferença na minha vida, sabe? Para elevar a minha confiança, para me mostrar que sim, eu tenho que ter coragem, eu tenho que encarar, né? Os grupos de mulheres que eu estou participando, que vão trazendo, porque às vezes a gente fica muito fechado, a gente não divide as nossas dores e aí a gente se acha o patinho feio, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, tô perdida nesse mundo, caindo no ninho errado. E quando a gente divide, traz as dores,
troca com o outro vai dizendo assim, passei pela mesma coisa, tô sentindo igual, né? E aí, quando a gente faz essa conversa, a gente sente assim, não, então eu sou uma pessoa normal, né? O que eu tô vivendo é um processo, a pessoa já passou por isso, então eu posso aprender, eu sei que lá na frente dá para fazer diferente. Então, essa questão do ambiente eu acho assim que é fundamental, né? E como trazer, então, como acreditar mais em si, né? É acessando isso, é buscando isso, né? É se autoconhecendo, busco a minha essência, olho para o meu ambiente, como é que eu posso ver, como é que eu posso enxergar diferente, né? Trocar às vezes, acessar ambientes diferentes, né? Ou me posicionar em determinados ambientes onde a gente está só fechado, respeitar a sua história, né? Então, quem que você olha a sua trajetória, né? A gente não vai ter os mesmos resultados que uma outra pessoa. Ela tem a história dela de vida, de caminhada, né? Então, a história dela é dela. A minha história é da minha trajetória. O que eu vivi, o que eu passei é totalmente diferente do outro, né? Então, essa coisa de comparação, né? Isso nos afasta muito. Por quê? Porque eu não estou vivendo a minha essência. Então, quando eu me comparo, quando eu estou buscando me comparar, eu não estou trazendo assim, não, mas eu tenho que olhar para mim, não para o outro. Eu posso ver assim, dos caminhos dele, que passos eu posso trazer para a minha vida e aprender com isso. Mas o caminho que é dele, e eu vou buscar em mim qual é a minha essência. O que me motiva? Porque às vezes o que motivou o outro a caminhar, a ele ter coragem, é totalmente da motivação que eu vou ter. A coragem que eu preciso, às vezes, não tem nada relacionado com a caminhada que o outro fez. São caminhos diferentes. E às vezes, essa falta, às vezes, de acreditar mais em si, essa falta de confiança, é justamente porque eu estou olhando para o caminho do outro, para o caminho que ele trilhou, para o caminho que ele fez. E aí eu olho para mim e penso assim, ele fez aquele caminho, mas eu não consigo fazer isso. Aqui comigo não dá certo, isso aqui me falta, isso aqui eu não tenho. De novo, eu olho para aquilo que está faltando. Então, eu tenho que olhar o outro e pensar assim, o que eu posso trazer aqui para a minha vida? Como é que eu posso adaptar isso aqui e isso aqui fazer sentido para mim? O que da história do outro, do que eu vejo do meu ambiente que eu posso aprender e aplicar na minha vida? É isso que eu tenho que trazer principalmente, né? E se nesse caminho todo, né? Tipo, Dona, tu fala, é muito bonito, mas na prática eu não consigo, né? Então, primeiro de tudo, faça essa busca. Essa busca de buscar a sua essência, do autoconhecimento, né? Essa conexão com o divino, seja a crença, a religião, o que vocês acreditarem, isso eu acho, cada vez isso vem ficando mais forte para mim, que isso independe da caminhada de fé de cada um, né? Cada um, Deus, eu acredito assim, Deus, o universo, essa força divina é tão perfeita que ele criou diferentes caminhos para que cada pessoa encontre o seu melhor caminho, sabe? Então, ele nos deu muitos caminhos para acessá-lo. Então, faça essa busca, né? Faça essa busca dessa essência divina, desse divino que vive dentro de cada um, né? Então, busca essa essência. O que me faz realmente me sentir preenchida? Quando que eu acesso alguma coisa que me faz transbordar, que me faz mais feliz? Então, buscando essa essência, que ambientes eu posso estar que vão estar mais conectadas a essa minha essência, né? Com que pessoas que eu posso estar que vão me ajudar a estar mais perto da minha essência e não mais longe, né? E quantas vezes a gente, né, até falando da questão de, voltando lá no início do nosso papo sobre coragem, quantas vezes que uma pessoa, que a gente até falou da definição aqui, né, que é risco ou perigo, então quantas vezes que uma pessoa ficou doente, ficou com um risco de vida, né, estava ali prestes a morrer, teve uma doença muito séria, e aquilo fez ela ter coragem para fazer o que precisava ser feito, para mudar completamente a vida dela, né? Então, eu penso, a gente poderia refletir sobre coragem, pensando, como diz a colega minha, Alessandra Camilo, minha mentora, que ela diz assim, a gente tem a janela de um dia, né? A gente recebeu as 24 horas hoje. À noite você vai para a cama, você vai dormir, o banco vai zerar e amanhã vai começar tudo de novo. Então, se a gente for pensar no dia que a gente tem, e aí se a gente for pensar assim, eu só tenho hoje,
Ai, Dolona, mas isso é uma visão muito pessimista. Não, ela é realista. Eu só tenho hoje. Se eu só tenho hoje, o que eu preciso fazer hoje? E aí isso dá uma outra visão, né? Porque essa questão de falta de coragem, de falta de confiança, o nosso medo, a gente é muito impulsionado, assim, deixa para amanhã. Semana que vem eu faço, mês que vem, quando eu conseguir isso eu vou fazer aquilo, né? E tem o Taka também, né, que é fotógrafo, que ele sempre fala assim, principalmente em relação com os filhos, né? Ele fala assim, vai ter um dia que vai ser o último colo. Vai ter um momento que vai ser os últimos brinquedos espalhados no chão, né? E essa semana que passou, até teve um dia que meu filho pediu para buscar e levar e não sei o que, e aí eu já tava assim, transtornada, estressada, né? De leva para cá e busca para cá. E aí na volta a gente veio conversando, até chorei, né? Porque eu disse para ele, eu tava assim, movida na raiva, né? Fui buscar, como se diz, na força do ódio, né? Fui buscar ele, levar o que precisava. E aí eu comecei a me lembrar dessas frases, né? Que ele falava assim, vai ter um momento que ele não vai mais pedir para te buscares ele e levar em lugar nenhum, né? Vai ter um momento que ele vai dirigir por si próprio, tem horas que ele consegue fazer isso sozinho, né? Então vai ter um momento que quando eu for levar ou buscar ele, vai ser a última vez, né? E aí isso mexeu muito comigo, né? E me deu uma outra visão sobre o meu dia a dia, né? Então assim, na hora que a filha chama, mamãe vem aqui comigo, me dá um colo, né? Às vezes pode ser a última vez que ela vai me pedir um colo, né? Às vezes aquela refeição que a gente fez junta, rindo, aquele momento não vai mais voltar. E de novo, eu não tô falando isso pra gente acessar o medo, a tristeza, o que tá errado. Não. Eu tô falando isso para te dar coragem para fazer o que precisa ser feito. Então, se hoje é o dia que eu tenho é hoje. Hoje eu tenho uma oportunidade de fazer um almoço para minha família. O que eu posso fazer para tornar esse momento especial? Se eu vou fazer uma viagem, eu vou conhecer um lugar novo, como é que eu posso tornar aquela experiência inesquecível de uma forma boa, né? Então isso demanda sim uma dose de coragem da gente, né? E o que é essa coragem? É a gente fazer essas pequenas coisas, esses pequenos exercícios. Sempre que alguém me fala do medo, eu sempre digo assim, enfrenta pequenos medos. Então, às vezes, a gente atribui coragem, como eu falei, né? Eu vou saltar de bungee jump. Não precisa saltar de bungee jump para você demonstrar que você tem coragem. Não precisa fazer isso, né? Porque às vezes tem gente que salta de bungee jump e não tem coragem de olhar no olho de alguém da família porque tá brigado, né? Porque discutiu, porque tá de mal. Então, assim, às vezes saltar de bungee jump para uma pessoa é simples. E às vezes olhar nos olhos de quem ama e falar o que ela tá sentindo é difícil. Então, a gente tem que ter coragem para a gente enfrentar aquilo que precisa. O que vai te fazer feliz hoje? Se você pensar no dia de hoje, no presente que você ganhou, que é esse dia, nas possibilidades que existem no dia de hoje, o que você pode fazer hoje que vai te deixar mais feliz? É ligar para alguém? É ir em algum lugar? É silenciar? É ficar sozinho? É viajar? É pular de bungee jump? Não tem problema se for também, né? Mas o que vai te mostrar, te trazer essa coragem, né? E não tem outro jeito de a gente descobrir se tem coragem a não ser enfrentando e tendo a coragem, né? Então, como a definição, vou voltar aqui com a frase que eu comecei da live, a definição lá do dicionário, né? Então, é uma postura firme diante de um risco ou de um perigo, né? E fala também aqui pra gente, como eu falei para vocês, a gente se recordar das situações que a gente sentiu que teve coragem. E se a gente sentiu que teve coragem e a gente relembrar essa situação, a gente não vai lembrar assim, tinha aquela situação e eu estava cheia de coragem para enfrentar, mas não aconteceu. Aconteceu isso? Não. Na verdade, são situações que aconteceram, foram riscos reais, foram motivos reais que eu precisei enfrentar e ali eu conheci a minha coragem. Então, se você, como eu, está sentada esperando vir a coragem para fazer, já te aviso, ela não vai chegar. Ela não vai chegar.
O que é a coragem? É eu fazer. É como diz aqui da confiança, é ter fé. Então eu preciso dar um passo. Ah, mas eu preciso andar 10 quilômetros. Mas, como disse a minha professora, mesmo se eu quero andar 10 quilômetros, a viagem vai começar com um passo. Então é aquela história do 1% por dia, é isso. É dar um passo hoje. O que hoje eu posso fazer que vai demonstrar a minha coragem? E aí a gente vai exercitando a coragem. Né? Como eu falei do medo, é um músculo que a gente tem que exercitar todos os dias. Então todos os dias eu vou enfrentar aquela situação, vou enfrentar aquele medo. Vou sentir a minha coragem, vou sentir que eu acessei a minha coragem. E aí aquilo vai me dar força, pois, opa, eu consegui. E aí eu vou conseguir o quê? Dar o próximo passo. E assim, quando a gente percebe, a gente já deu 10 passos, a gente já deu 100 passos, a gente ultrapassa os 10 quilômetros e a gente não percebe, né? Então, acho que isso é o que precisa ficar. Se fosse para dizer hoje, né, dessa live, o que eu gostaria que ficasse para vocês, seria isso. Coragem para fazer o que precisa ser feito hoje. Um passo. O que eu posso, como coragem, num ato de confiança, quem buscar, o que buscar hoje, agora, aqui. O que eu posso fazer? A resposta, onde é que vocês vão encontrar? Dentro do coração de vocês, acessando a essência de vocês. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para hoje. Tem algum insight aí? O que vocês diriam de hoje do tema? Fez sentido para vocês? Trouxe algum sentido? Trouxe alguma... Conectou com alguma verdade aí dentro do coração de vocês? O que fica dessa live, dessa manhã? Alguma frase, alguma palavra que vocês poderiam definir aí, que tocou de alguma forma? O que ficou, né? O que fica dessa manhã aí, seja de coragem, seja de confiança, né? E lembrando, gente, assim, quem falou dessa questão né, que traz essa questão do medo, né? De sentir que não tem essa coragem, de sentir muito forte essa questão de autoconfiança, né? E principalmente quem já consegue relacionar que isso está muito ligado a crenças, a situações às vezes da infância, né? Eu reforço para vocês a questão de procurarem uma terapia, né? Se não é, né? Ah, não quero fazer com a Doluana porque ela é minha amiga, eu conheço. Existem várias outras formas, existem psicólogos, várias terapias holísticas alternativas, né? Vídeos no YouTube que trazem essa questão de autoconhecimento, né? Mas, de novo, procurem essas informações, acessem isso, mas tenham coragem de fazer o que precisa ser feito, né? Porque às vezes, e aí eu tô falando para mim também, às vezes a gente acessa, a gente estuda e a gente não tem coragem de implantar. Então acessa, estuda, descobre, faz o caminho e vai para frente e dá um passo, né? E coloca, e executa, coloca para o mundo, entra em ação, né? Isso é um pequeno ato de coragem que a gente pode fazer todos os dias. Então a Tamires falando aí que me trouxe coragem, é isso. E é sempre encontrar de onde vem essa força que te traz essa coragem, né? Eu ouvir alguém falando me impulsionou e me deu coragem. Então, na próxima vez, o que eu posso fazer? Eu posso procurar de novo mais conhecimento, acessar mais sobre esse tema, ouvir pessoas falando mais sobre isso. Isso vai também me trazer mais coragem, né? É a gente, de novo, fazer o processo do autoconhecimento, né? E ir se descobrindo. E até queria... a Clarice falando, né, que tá trabalhando muito esse sentido na vida, né? E é bem isso. E às vezes, né, Clarice, assim, a gente já conversou bastante, né? O que eu percebo aqui? Que às vezes eu fico procurando as respostas e eu não entro em ação. Então, o que eu preciso fazer? Dar um passo. O que eu vou fazer? Mas eu tenho que, né? Eu quero viver de terapias, eu quero trabalhar só com isso. Não, mas eu não vou fazer isso hoje, né? Hoje eu não vou atender 10 pacientes, ou vou fazer 3 lives, e vou fazer 50 posts, eu vou ter 10 mil seguidores. Isso eu não vou conseguir fazer hoje. Mas o que eu posso fazer hoje para acessar isso que eu quero acessar? Tem coisas que hoje eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer hoje? O que dá de fazer agora, né?
E é isso que a gente tem que fazer, né? É ir trabalhando e ir implantando. Ir trabalhando e ir implantando. Então, assim, aí eu quero ter mais tempo, viver mais experiências com meus filhos. Então, o que eu posso fazer hoje? E às vezes a gente pensa assim que quer viajar, que quer, né, proporcionar uma viagem inesquecível. E às vezes eu fazer lá na minha cozinha uma receita com a minha filha vai me conectar muito mais com ela do que fazer uma grande viagem, né? Então são pequenos acessos que a gente vai fazendo, que a gente vai descobrindo, né? E vai se conhecendo. Isso que é fundamental e que é importante, né? E nessa caminhada aí de crença, de coragem, quero me colocar mais uma vez à disposição, né? Estou trabalhando com as terapias há 1 ano já com as 7 Healings, né? Então já trouxe, quem já fez já sabe os resultados que tem, seja no campo físico, seja nesse campo espiritual, né? Ela traz essas bases que trabalham também a questão das crenças, porque ela atua desbloqueando todas as memórias, né, da pessoa. Então trazem memórias às vezes lá da infância, às vezes lá da barriga da mãe, às vezes memórias baseadas até na constelação sistêmica, né? São memórias transgeracionais, né? São bloqueios, aquelas informações que vem trazendo ao longo da família. A minha avó passou por isso, a minha mãe passou por isso, eu estou passando, estou repetindo esse padrão, né? Então dá para fazer sim um trabalho incrível através do 7 Healings. Então fica o meu convite, lembrando que hoje, dia 23 de maio, é o último dia, né, da oferta que está lá no feed, tá publicado, tá divulgado lá, quem quiser aproveitar é o último dia. E também, para quem ainda não está, temos nosso grupo do WhatsApp, que é o Gotas de Cura, onde diariamente a gente vai trazendo um pouquinho dessas reflexões, está no link da bio, tá? Então vocês podem procurar lá no perfil, olhar a minha bio, lá tem o linkzinho do chat do WhatsApp e vocês podem entrar no grupo, tá? Então gratidão, um beijo no coração, gratidão a todos que acompanharam aqui, a quem vai acompanhar mais tarde e já podem ir pensando aí para o tema para a semana que vem, que na terça-feira da semana que vem, às 8 horas da manhã, estamos mais uma vez trazendo um tema aqui, conversando e trocando figurinhas. Um grande abraço, uma abençoada terça-feira para todas nós. Tchau, tchau.